Estamos aí, chegando no Natal, né? O Natal de 2020. Quer dizer, esse Natal aí vem naturalmente de uma maneira diferente esse ano, devido à pandemia, mas estamos celebrando. O principal é celebrar realmente o que significa o Natal, né? Natal não é só festa, confraternização. Natal é, sobretudo, lembrar Deus está no meio de nós, Ele veio morar no meio de nós. Jesus é o Deus conosco, Emmanuel, né? É uma força tão grande na vida que saber que nós temos um companheiro tão importante, tão forte, tão bom, tão amigo na caminhada da vida. Mas estamos realmente celebrando amanhã o terceiro domingo do Advento. É um domingo bonito, é diferente. Se você na sua igreja tem aquela coroa do Advento, vai notar que a vela ela não é roxa, é mais cor-de-rosa, né? Por quê? Porque esse domingo é chamado domingo da alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. É muito interessante esse apelo alegrai-vos no meio do Advento, né? Chegando quase realmente no Natal. Então vamos conversar um pouquinho sobre os textos da Bíblia que são lidos, proclamados melhor, naquela primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, né? Se você faz a homilia, e se você também quer se aprofundar mais, eu proponho o seguinte caminho das leituras. A gente começar com o Evangelho de João, depois a gente voltar para a primeira leitura, que é de Isaías, e depois, então, a gente terminar com o trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E, naturalmente, como coroa, então, o Cântico de Nossa Senhora. Eu acho que é um bom roteiro esse, para nós tirarmos, assim, um proveito de todas as leituras. Porque, às vezes, você vai numa homilia e o padre, ele pega um texto e fica naquele texto, e esquece dos outros. Quando a riqueza justamente da liturgia é a gente ter um panorama de todas as leituras, das 3 leituras do Salmo, e levar então um ensinamento para a semana. Como é que nós vamos viver essa nossa semana? Então, o Evangelho é tirado de João. João, realmente, é muito profundo, o Evangelho dele é muito bonito. E nós pegamos esse trecho do começo do Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver primeiramente 3 versículos, logo do início, 6, 7 e 8. Depois pulamos e vamos para o versículo 19 até o 28. Veja só o que João diz aqui. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Surgiu um homem enviado por Deus. Você lembra quando o anjo vai anunciar a Maria que ela ia ser a mãe do nosso Salvador, diz um anjo enviado por Deus. Então aqui nós temos um homem que é enviado, não é um anjo, é um homem enviado por Deus. Então a missão do João é uma missão realmente que é divina. Deus manda, ele não vai por própria conta. E aí João vai dizer qual é essa missão do João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele veio como testemunha. O que é testemunha? Você é chamado às vezes para dizer, você viu, você ouviu, você sabe. Então testemunha é aquele que vai dizer, eu vi, eu sei, né? Afinal de contas, tenho certeza que é assim. Então, João é uma testemunha. E testemunha para quê? Para dar testemunho da luz. O que é testemunho da luz? Quem que é a luz? No Evangelho de João, é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que nos ilumina realmente. Então, João veio para dizer, essa é a luz, apontar, né? Nós vamos ver em João, no Evangelho de João, outras comparações. Por exemplo, é o Cordeiro de Deus, né? É a água viva, tudo mais. Mas essa comparação com a luz é muito importante, porque realmente Jesus é que ilumina toda a nossa vida. E então veio dar esse testemunho da luz, apontando para Jesus, para quê?
para que todos chegassem à fé por meio dele. Chegassem à fé por meio de quem? Do João? Não. Chegassem à fé por meio de Jesus, a fé em Jesus. E depois ele vai dizer, o João não era a luz, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então João não era a luz. Então aqui, logo, esses 3 versículos que nos colocam a missão do João. João é uma testemunha da luz, veio dar testemunho que Jesus é a luz do mundo e que todos devem crer nele. Depois, no versículo 19 até o 28, nós temos o testemunho de João. Então, o que aconteceu? João começou a chamar atenção. Por quê? Iam multidões ao encontro de João. Iam lá para ver quem era João, o que ele pregava, o que ele dizia. Isso chamou a atenção das autoridades religiosas, os sacerdotes e levitas, né, que cuidavam do templo. Esse pessoal, sacerdotes e levitas, eles se achavam os guardiães do templo, portanto, da palavra de Deus. Se achavam os donos da palavra de Deus. E depois, eles eram muito ligados aos romanos. Esse pessoal tinha aderido aos romanos, que eram os que estavam dominando o país. Eu vi numa desses comentários aí que foram os fariseus. Não foram os fariseus, não. Os fariseus eram contra os romanos, né? Foram sacerdotes e levitas que se preocuparam com João. Daí, então, o que eles fazem? Eles mandam uma delegação para ver quem é João, o que ele estava fazendo e o que ele estava dizendo. Veja, portanto, uma comissão assim, de investigação, né? Queriam ver, porque queriam tomar uma atitude diante de João. Então vai a comissão lá, vê João, né? E eles perguntaram, olha, quem que você é, afinal de contas? E o João vai dizer, eu não sou o Messias. Vocês estão pensando que eu sou Messias? Eu não sou Messias, não, o esperado aí, que todo mundo está achando que vem vindo aí, e ainda aquela mentalidade daquele pessoal que o Messias é seu rei, né? Portanto, ia enfrentar os romanos. Então, eles não, eu não sou Messias, não. Então, mas então, quem é você? Você é o Elias, aquele que deve vir antes da chegada do Messias? E o João vai dizer, não, eu não sou, não. Olha, você é o profeta. E ser o profeta era uma figura que aparecia assim, relacionada com Moisés. Profeta, eles achavam que ia surgir uma pessoa da altura de Moisés, o profeta, né? Então, você é esse profeta que nós estamos esperando? O João falou, não sou não. Aí o pessoal, então, quem que você é, afinal de contas? Né? E o João vai dizer o seguinte, eu sou a voz que grita no deserto. Ele está citando um trecho de Isaías. Se lembra, domingo passado, nós lemos esse trecho. Eu sou a voz que grita no deserto, aprainar o caminho do Senhor, conforme o profeta Isaías. Então, ele vinha preparar a chegada de Jesus. Jesus já estava vivo, tinha a idade mais ou menos do João. Jesus estava começando a missão dele, não é? E aí, então, o cara lá, ele diz aqui, então, que alguns pertenciam aos fariseus, né? Perguntaram, então, olha, você não é o Messias, você não é Elias, você não é o profeta. E por que você está batizando? E João não vai dar a resposta, interessante. Ele vai dizer o seguinte, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Mas no meio de vós está aquele que não conheceis, que vem depois de mim. E eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Quer dizer que não, veja só, João diz, aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu. Né? Eu, diante dele, eu não sou nada. Esse desamarrar a correia dos sandálias era
ofício dos escravos naquele tempo. Então ele dizia, eu sou menos que um escravo diante dele, né? Então ele aponta isso para Jesus. É interessante a gente notar essa missão do João e como ele realmente foi muito sincero. Se ele quisesse, ele dizia, não, eu sou o Messias. Já estava aquela multidão atrás, aí é que ia ser realmente a glória, né? Falou, não, a missão dele é preparar o caminho de Deus. Eu acho que nós temos de aprender muita coisa com João Batista, sabe? Porque nós temos uma missão, nós como cristãos e cristãs, temos uma missão igual de João. Nós temos de preparar o povo para receber Jesus. Quanta gente não conhece Jesus? Mesmo pessoas que vêm às vezes na igreja, rezam, tudo mais, mas não conhecem Jesus. Então nós temos de dar testemunho de Jesus e dizer Jesus é aquele que ilumina a nossa vida, é a luz. Então ele vai fazer o quê? Ele entra na nossa vida, está junto de nós, iluminando tudo aquilo que a gente deve fazer. Então a gente anunciar realmente, preparar. E agora, por exemplo, no Natal. O Natal lembra o nascimento de Jesus. Nós precisamos ajudar o nosso povo, nossos cristãos, naturalmente, e também não cristãos, para recuperar o sentido principal do Natal. Eu não sou contra dar presentes, comer melhor, beber alguma coisa no Natal. Não sou, não. Contra o comércio precisa também, a indústria precisa, temos trabalhadores aí que precisam ganhar dinheiro. Mas nós às vezes esquecemos do principal. Essa invenção do Papai Noel, que afinal de contas não é tão antiga assim, na Europa tem a tradição do São Nicolau, né? Eu lembro na Alemanha, falava muito do São Nicolau, né? Que foi um bispo da Armênia, que quando sabia que tinha alguma família passando fome, qualquer coisa, de noite, ele colocava na porta das casas aquilo que as pessoas precisavam. Então ficou a figura do São Nicolau, né? Vestido de bispo, inclusive, né? E levando a noite de Natal para as crianças um presente. Mas está certo. Mas não podemos perder aquilo que é o principal. O que Natal está lembrando para nós? Que Deus veio ser um como nós, para nos salvar, nos dar dignidade, abrir-nos caminhos, né? Então nós precisamos fazer esse papel do João Batista de ajudar as pessoas a entenderem que Jesus é a nossa luz, né? Isso é o Natal, festa de luz. Uma vez um judeu, muito amigo, ele veio perguntar para mim se a festa do Natal não é igual à festa que eles têm das luzes. Os judeus têm no final do ano, né? Hanukkah, é a festa de luzes. Falei, não é diferente, porque para nós é a festa da luz, que é Jesus, né? Da luz. Então essa primeira parte é a missão do João Batista e a nossa missão. Agora eu convido você a nós irmos ao texto de Isaías. É o capítulo 61, versículo de 1 até 11. Esse trecho aqui foi usado para Jesus quando ele foi na sinagoga de Nazaré, a primeira vez que ele voltou à terra dele depois que começou a pregação. Então a sinagoga cheia de gente, todo mundo curioso, porque ouviram falar que Jesus estava fazendo milagres, estava fazendo coisas prodigiosas, né? Encheram a sinagoga. E Jesus então está lá e é convidado para ler o texto. Primeiro é o texto da lei, e depois um texto que a pessoa escolhia. E Jesus escolheu esse trecho de Isaías que está aqui. E Jesus vai dizer, isso se realizou hoje. Então, o que nós temos aqui no texto de Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos,
para proclamar o ano da graça do Senhor. Quando chegou nesse ponto, Jesus parou. Se você pegar o texto de Lucas, tem algumas diferenças. Por quê? Porque o texto citado em Lucas é tirado da Bíblia grega, que era a Bíblia que era lida naquelas comunidades em que se falava grego. Então, um pouquinho diferente, alguma coisa, do texto da Bíblia hebraica. Mas é a mesma coisa. E aí, quando Jesus sentou, depois de ter lido esse trecho, aí ele falou assim: hoje se completou o que nós vimos aí, que eu li. Então aqui, realmente é a pergunta que se fazia naquela época: de quem o profeta está falando? De quem? O Espírito Santo está sobre mim. Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Ele é chamado de Cristo. O que significa Cristo? Significa, traduzindo para a nossa língua, é ungido. O Messias, ungido, né? Então ele foi ungido. Mas como é que ele foi ungido? Derramaram óleo sobre a cabeça dele? Não. A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela unção espiritual. E aí, enviou-me. Para quê? Qual a missão de Jesus? Para dar a boa nova, uma boa notícia. A quem? Aos humildes. Quem que são esses humildes? As pessoas que na vida não têm onde se apegar. Pessoas que estão aí desamparadas. Então, a essas pessoas vem Jesus trazer uma boa nova. Qual é essa boa nova? É Ele. É Ele, Jesus é boa nova, não é? Para curar as feridas da alma, a tradução aqui, quer dizer, para curar nossas feridas íntimas. Quais são essas feridas íntimas? Pecados que nós fizemos, não é? Então, são remorsos, às vezes depressões, ódios, mágoas, tudo isso. Jesus vem curar tudo isso, porque Ele é a luz que ilumina o nosso coração. Pregar a redenção para os cativos. Naquela época havia escravos. Então, o que era a redenção? Uma pessoa que é chamado redentor, tem na língua da Bíblia, é Goel, né? O que ele fazia? Ele ia lá e comprava a liberdade. A pessoa ficava livre. Então, isso, pregar a redenção. Jesus veio fazer o quê? Ele dá um preço para que nós sejamos livres. Qual o preço que ele pagou? O sangue dele derramado na cruz. E a liberdade para os que estão presos. Presos aqui não é só preso na cadeia. Tem muita gente que está preso com uma série de coisas aí, besteiras às vezes, ou coisas sérias na vida. Então Jesus vem proclamar a liberdade. Nós somos filhos e filhas de Deus, portanto, nós somos pessoas livres, não podemos ser escravos de ninguém, né? Depois ele vai dizer: e para proclamar o tempo da graça do Senhor. Era o jubileu. De 50 em 50 anos você pregava o jubileu. Então no jubileu o que acontecia? Era interessante isso na Bíblia, né? Então, você tinha vendido a sua terra, o seu sítio, vamos dizer. Depois, quando chegava o jubileu, a terra voltava para a família. Era uma maneira de não deixar concentrar terras e propriedades, né? De manter o equilíbrio. É um costume que havia naquela época. Então Jesus vem dizer que veio proclamar o tempo da graça do Senhor. O que Jesus quer dizer com isso? Sempre nós temos a oportunidade de recomeçar. Sempre. Né? Naquele tempo é de 50 em 50 anos. Recomeçar tudo de novo. Agora não. Nós podemos recomeçar sempre. Você nunca pode dizer na sua vida: não tem mais jeito. Tem mais jeito. Porque Jesus trouxe para nós a possibilidade de recomeçar. Então aqui nós temos realmente quem é Jesus. E a missão de Jesus, né? Ele tem o Espírito Santo, porque é o Filho de Deus, não é? Deus mesmo. E recebeu a missão, essa missão de anunciar a boa nova às pessoas que não têm nada,
anunciar que nós somos livres de qualquer coisa, do pecado, da lei, tudo isso. Depois veio a anunciar a liberdade espiritual e dizer nós sempre podemos recomeçar. Depois o texto vai continuando, são versículos diferentes, não é? E vai dizer, Jesus falando dele: eu exulto de alegria no Senhor e minha alma se regozija em meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação. Realmente Jesus veio trazer a veste da salvação para nós, né? E envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a glória diante de todas as nações. Veja, portanto, a missão de João, anunciar quem é Jesus, ser testemunho da luz, né? Nossa missão também. Quem é Jesus? Que nós temos Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que nasceu filho de Maria, tem o Espírito Santo, ungido de Deus, o Cristo, portanto, né? E que tem essa missão tão bonita de nos fazer livres e felizes. Bonito isto, bonito. Eu gosto muito de Isaías. Isaías, realmente tem coisas muito bonitas, principalmente a segunda parte do Isaías. E agora então vamos já para a terceira leitura. O que nós vamos concluir de tudo isso? O que nós devemos fazer para viver essa missão de João, que é a nossa missão, e proclamar esse Jesus? São Paulo vai dizer nessa primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 24. Estais sempre alegres. Eu acho que essa é realmente uma receita fabulosa. Nós não podemos ter cristãos tristes. Não podemos. Mesmo quando a gente está sofrendo, nós devemos ter aquela, não é alegria, não é a gente ficar dando risadas, não é isso, não. Alegria é aquela serenidade, aquela paz de espírito, a pessoa está bem consigo mesmo, com os outros. Estais sempre alegres. E, de fato, não é? A boa nova está no meio de nós, nós temos uma luz que ilumina a nossa vida, Deus nos acompanha, porque, meu Deus do céu, ter uma religião triste, né? Uma religião de imposição, uma religião aí que a pessoa vem na igreja para não ir para o inferno, Deus me livre, essa religião não presta, não presta. Nós devemos sair de dentro. O amor que existe dentro de nós, que nos faz vir à missa, que nos faz rezar, que nos faz conversar com Deus e que nos leva também a atitudes para com os outros. Nós devemos lembrar muito disso, nós devemos ser pessoas muito livres. Às vezes a gente encontra pessoas que são até doentes, né? Vem a religião, vem Deus de uma maneira tão estúpida, né? Tão, meu Deus do céu. Então, primeiramente, estai alegres. Por isso que o domingo é o domingo da alegria. Depois, rezai sem cessar. Quer dizer, a oração na nossa vida. A oração sem cessar não é você ficar rezando Pai Nosso, Ave Maria, o dia inteiro sem parar. Não é isso. É você viver a sua vida diante de Deus. Se sentir olhado por Deus, amado por Deus. E a gente sentir muito carinho por Deus. Dai graças em todas as circunstâncias. Dai graças, a gente começar a olhar o lado bom da vida. Às vezes nós ficamos pessimistas, meu Deus do céu, isso aqui está ruim, está aquilo, né? Tem gente que depois começa a dizer, parece que existe um azar na minha vida, só tudo errado, tudo errado. Que tudo errado, rapaz? Só o fato de você estar vivo, já isso é bom, né? Depois tem a família, tem tantas coisas, e você fica impressionado com coisas ruins que acontecem. Isso faz parte da vida, né? Dai graças. Nós temos que ser pessoas muito agradecidas. Saber agradecer a Deus e aos outros também. Está faltando no mundo muito isso, né? A gente às vezes recebe um favor e a gente nem diz muito obrigado, Deus lhe pague. Não apagueis o Espírito. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, em nossas comunidades, existem pessoas que têm dons.
Existem pessoas que falam em nome de Deus, né? E o que acontece? A gente na comunidade tem de ter discernimento, ver aquilo que é certo. Tem pessoas que tem problema mental, né? Ou problema psíquico. E começa a ver Nossa Senhora toda hora aí, a ver Deus em toda hora. A nossa olhar a Deus é diferente, você descobrir a presença de Deus. Mas você começar a ter visão toda hora, aí precisa ter discernimento, ver aquilo que é de Deus ou que não é de Deus. E depois ele diz, né? A gente afaste do nosso meio a maldade. Uma ideia ruim que entra na comunidade, estraga a comunidade. E depois ele termina de uma maneira tão bonita, não é? Na visão de Paulo, nós somos assim, nós temos o corpo e temos a alma, né? Tem um lado espiritual. Mas ele diz, nós temos outra coisa também, é a vida de Deus que está dentro de nós. Essa vida de Deus que está dentro de nós, ele chama de espírito. A alma, né? É esse lado também espiritual, mas não a vida de Deus que está dentro de nós. E o corpo, naturalmente. Então ele fala assim, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e tudo aquilo que sois, o espírito, a alma e o corpo. Que tudo isso seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Vê que coisa bonita. Então a vida cristã, como ela, aquilo que a gente diz sempre, né, Fábio? É um estilo de vida. Quer dizer, sentir bem na nossa religião, nesse caminho de Jesus, sentir bem. E então ir vendo, Deus está me olhando, não precisa ficar toda hora pensando em Deus, não é isso. Mas a gente ter essa atmosfera da presença de Deus em nós. Você está respirando o ar, você não fica toda hora pensando, tem ar aqui, não tem ar aqui, tem ar aqui, não tem ar aqui. Não, você não fica pensando no ar, você está respirando o ar, assim Deus também. Deve ser que nem o ar, você respira Deus, né? Quer dizer, Deus está entrando na sua vida. Aquilo que fala a Jesus é a luz do mundo, né? Depois a alegria, a oração, né? Depois aí, tão bonito também, né? Quando ele vai falar, dar graças, a gente ser agradecido a Deus e aos outros também que nos ajudam. E como não terminar, vamos dizer, essa nossa colocação com o trecho que não é salmo, diz aqui é salmo, não é salmo, é o cântico de Nossa Senhora, que é colocado para a gente meditar. O primeiro trecho, primeiro do Isaías, mas também os outros. O que acontece? Veja a atitude de Nossa Senhora, quando Isabel fala, né, que ela é a mais abençoada de todas as mulheres, que é a mãe de Jesus, quando fala que ela é uma mulher de fé, a minha alma engrandece o Senhor. Quer dizer, minha alma canta as grandezas do Senhor. E se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Quer dizer, ela está agradecendo a Deus. Por quê? Porque ela é muito pequena. E é Deus que realiza tudo aquilo nela e através dela. Porque ele viu a pequenez de sua serva. Então, veja, ela simplesmente é uma servidora de Deus. Veja que bonita essa colocação, reconhecer o poder de Deus e Deus que realiza todas aquelas maravilhas nela. E desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e realmente fez, a vinda de Jesus. Santo é seu nome, Deus é santo. Seu amor, que a realização da vinda de Jesus, a realização de amor, o amor de Deus por nós, esse amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. E Deus olha por todos, pelos pequenos. De bem saciou os famintos, despediu os senados ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel a seu amor. Veja, portanto, é uma pessoa que está alegre, minha alma engrandece, é uma pessoa que sabe orar, conversar com Deus, e é uma pessoa que sabe agradecer. Veja, um exemplo para nós que resume tudo isso. Nós temos uma missão de João Batista,
preparar a chegada de Jesus, que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Quem é Jesus? Nós vimos aí, né? Jesus que tem o Espírito Santo, que veio trazer uma boa nova, a liberdade, a libertação, ou a possibilidade de começar tudo de novo. Mas como fazer tudo isso? Como Nossa Senhora. A gente se alegre, a gente saber ou conversar com Deus, e a gente ser agradecido. Puxa vida, que coisa bonita, né? Temos aí a lição desse domingo, que é um domingo assim muito bonito mesmo, que é do Alegrai-vos, né? Puxa vida, hein, Dom Luizinho? Um domingo como esse, ele é completo, né? Completo. Um domingo como esse já basta para evangelizar as pessoas, né? Parece que cercou tudo, né? Desde o profeta, depois João Batista, Jesus e Nossa Senhora ainda para coroar. Nossa Senhora que vem mostrar como ela viveu isso, né? Isso é bonito mesmo. Puxa vida. Bem que é o domingo da alegria. Dom Luizinho, a cor da vela é rosa, né? Rosa. O senhor falou no começo. E os paramentos desse domingo, ele também podem ser rosa, né? Podem ser rosa, sim, pode ser. Mas, se não me engano, é o único domingo, é o único dia do ano que se usa esse tipo de paramento. É verdade. Como na Quaresma tem um domingo também do Letare, que se chama do Alegrar também, sim, né? Que é azul. Azul. Mas então a gente geralmente não tem nas nossas igrejas, porque usar comprar um paramento não é muito barato. Não. Né? Comprar um paramento para usar uma vez por ano. Não, acho que Deus não quer isso, não. Vamos usar o roxo mesmo, né? E lembrar. Mas pro nosso ouvinte também saber, porque pode ser que de repente, né, numa missa mais solene, vá assistir uma missa lá do Vaticano, de algum lugar assim, aí a pessoa de repente vê lá os paramentos diferentes, fala, por que está diferente da nossa igreja? É por isso, o único domingo do ano que se usa os paramentos, que se pode usar, né, os paramentos diferentes, rosa. Né? E depois você lembra, olha, o azul na Quaresma é a cor dos homens. E chave de vento, rosa. É verdade. A cor das mulheres, aí, essas olha coisas só. aí. Olha só que interessante, Dom Luizinho. Dom Luizinho. Brincadeira. Assim. Sim, não, mas é interessante de pensar nessas coisas, né? Tudo tem um significado, né? Às vezes dentro da igreja nós olhamos e nos acostumamos a ver e esquecemos que tudo que está no altar, que está no presbitério, as cores, as coisas que são colocadas, tem um significado, é importante saber. Sim. Dom Luizinho, o papo tá bom, a gente poderia ficar nessa alegria desse domingo mais um tempão aqui, mas nós temos que seguir com o programa, já estamos chegando no ponto alto do programa, mas não podemos nos despedir sem pedir uma bênção para o senhor, Dom Luizinho. Com muita alegria desejando, bom final de semana. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém.